hoje é sobre serviços públicos. Vamos abordar aqui as competências constitucionalmente definidas para a prestação do serviço. Então, vamos aos slides. O artigo 21 da Constituição Federal traz os serviços que são de competência da União: Defesa Nacional, emissão de moeda, serviço postal, correio aéreo, telecomunicações, radiodifusão sonora de sons e imagens, energia elétrica, navegação aérea e aeroespacial, infraestrutura aeroportuária, transporte ferroviário interestadual, transporte ferroviário entre portos ou nas fronteiras. Por fim, transporte aquaviário interestadual, aquaviário entre portos ou aquaviário nas fronteiras, transporte rodoviário interestadual e internacional e portos, administração dos portos. Já em relação aos estados, é muito mais fácil decorar, porque o artigo 25 da Constituição Federal atribui aos estados a competência para explorar o serviço de gás canalizado. Então, na dúvida, decore os estados, que só tem um serviço para decorar. De acordo com o artigo 30 da Constituição Federal, os municípios ficam com os seguintes serviços: transporte coletivo, obviamente o transporte dentro do município, educação infantil, ensino fundamental, planejamento urbano. Além desses, a Constituição estabelece, no inciso 5º do artigo 30, a competência para explorar serviços públicos de interesse local. E o que é interesse local? Obviamente que isso vai variar conforme a jurisprudência e a doutrina. O STF entende, por exemplo, que o serviço funerário é de competência municipal. Competências comuns. Quer dizer, coisas que todos os entes federativos podem fazer. Serviços de saúde, saneamento básico, assistência social, cultura, abastecimento alimentar, entre outros. Lembrando que na saúde a gente tem o SUS, o Sistema Único de Saúde, que é estruturado de forma que todos os entes federativos participam dele. Aqui um tema interessante que é a competência residual dos estados. Conforme o parágrafo 1º do artigo 25 da Constituição, são reservadas aos estados as competências que não lhes sejam vedadas. Isso quer dizer o seguinte: se um determinado serviço não estiver previsto lá no artigo 21 como sendo de competência da União, e também não for considerado de interesse local, ele é dos estados. Como decorar? Como é que eu vou saber? Você está lá fazendo a prova e assim, você não vai lembrar de tudo, lógico que não. Então, a gente constrói o raciocínio a partir do que é óbvio. Se é internacional ou se tem a ver com fronteira, é o da União. É óbvio, por exemplo, que a defesa nacional é de competência da União. Assim como a emissão de moeda, ou seja, você sabe que não existe moeda municipal nem moeda estadual. Então, daí você já deduz. Emissão de moeda só pode ser da União. Vale o mesmo raciocínio se você está em dúvida em que um determinado serviço é estadual ou municipal. Pensa, se o serviço envolve diversos municípios ou fronteira entre municípios, fica estadual, entendeu? Quando envolve mais de um município, nunca vai ser local se envolve mais de um município. Agora uma questão para que o aluno aponte assertiva incorreta. A. Os estados têm competência para explorar os serviços de gás canalizado. Correto, conforme a gente acabou de falar, artigo 25 da Constituição. B. No entendimento do STF, os serviços funerários são de competência municipal. Está correto. C. Emissão de moeda integra a competência federal. Também está certo. D. São reservadas aos municípios as competências que não lhes sejam vedadas pela Constituição. Opa, está errado. Por quê? Porque a competência residual é dos estados. Os estados têm aquilo que sobrou e que não é considerado local, ou seja, não está previsto na União, não é de interesse local, sobrou nos estados. Precisa decorar todo o artigo 21? Eu acho que isso é impossível, mas é importante você dar uma lida de vez em quando, vai fazendo questões sobre o assunto para ir incorporando algumas coisas na sua cabeça. E aí você chega na prova sabendo, pelo menos mais da metade daqueles incisos você vai saber. Aumenta a sua probabilidade de acertar a questão. Mas é óbvio que decorar tudo é humanamente impossível. Agora a gente vai tratar das formas de prestação dos serviços públicos. E vamos retomar o artigo 175 da Constituição Federal. Incumbe ao poder público, na forma da lei, diretamente ou sob regime de concessão ou permissão, sempre através de licitação, a prestação de serviços públicos.
Isso quer dizer o quê? Quer dizer que os serviços públicos podem ser prestados de forma direta ou por meio de um contrato de concessão ou permissão como empresa privada. Então, daqui a gente chega na seguinte conclusão: os serviços públicos podem ser prestados de forma direta ou indireta. Tem um pouquinho de doutrina agora. De acordo com a classificação da Maria Silvia Zanella de Pietro, quando o serviço é prestado por entidade da administração indireta, que é a autarquia, fundação pública ou estatal, também ocorre a execução direta. Por quê? Porque é o Estado que está agindo, não é uma empresa privada. Isso é uma pegadinha importante, né? Porque a pessoa poderia ser provocada a pensar que a autarquia é indireto, porque a administração indireta, não. Se é o Estado que está prestando o serviço, é a execução direta. Essa é a doutrina que a gente recomenda em respostas de provas objetivas. É claro que se você for procurar, por aí vai ter doutrinador que classifica de um jeito diferente, mas a gente procura trazer aqui aquilo que é predominante nas provas. Portanto, administração indireta, execução direta. Administração direta, também execução direta. Só vai ser execução indireta quando for particular, empresa privada. Agora aqui um outro termo doutrinário aí, do Eli Lopes Meireles, prestação centralizada e descentralizada. Para o Eli Lopes Meireles, serviço centralizado é aquele que o poder público presta por seus próprios órgãos, em seu nome e sob sua exclusiva responsabilidade. Serviço descentralizado é aquele em que o poder público transfere sua titularidade ou simplesmente sua execução por outorga ou delegação a autarquias, entidades paraestatais, empresas privadas ou particulares individualmente. Observe que na classificação do Eli Lopes Meireles, ficaria só a administração direta no centralizado, porque a administração indireta, a autarquia, já vai ser descentralizado. Agora uma questão para que o aluno aponte a assertiva incorreta. A. Serviços públicos podem ser prestados de forma direta ou indireta. A gente acabou de ver que está correto, conforme 175 da Constituição. B. Prestação direta é aquela que é feita pelo próprio Estado por meio de sua administração direta ou indireta. Está correto, conforme a classificação da Maria Silvia Zanella de Pietro. C. De acordo com a classificação de Eli Lopes Meireles, quando uma autarquia presta serviço público, este serviço está sendo prestado de forma centralizada. Está errado. Para o Eli Lopes Meireles, só a administração direta fica no centralizado. D. Quando um serviço público é prestado por concessionária, é possível classificar essa prestação como indireta e descentralizada. Está correto. Porque conforme a classificação da Maria Silvia, é indireto, porque é uma empresa privada, e conforme a classificação do Eli Lopes Meireles, é descentralizada, porque não é administração indireta. Então, sobre esses conceitos, essa doutrina toda, precisa saber tudo? É claro que não. Eu entrei no serviço público e eu não sei todas essas classificações doutrinárias, muito longe disso. Como é que você faz? Você vai se familiarizando, você procura ler um pouco, fala assim, o Eli Lopes Meireles divide isso aqui e tal. Isso aqui, né, o Celso Antônio Bandeira de Mello já fala isso. Então você procura ir dando uma lida de vez em quando para se familiarizar. Então a ideia é que você chegue na prova, você vai ter uma noção geral do que os caras pensam, mas é óbvio, você não vai saber todas as classificações. Isso também seria humanamente impossível. O cara que fez 98% da prova, esse cara não sabe todas as classificações. Então, fica tranquilo quanto a isso. O seu objetivo é ir se familiarizando e pega, de vez em quando, um livro, dá uma lida, assim, 2 parágrafos. Isso aqui tal, esse conceito aqui tal. Aí volta para fazer uma questão. Também não é bom você ficar lendo um livro direto. Ou seja, isso não rende nada. Você, por exemplo, se a pessoa pegar o livro do Eli Lopes Meireles e ler 50 páginas seguidas, eu acho isso uma porcaria com o método de estudo. Entra por um lado e sai pelo outro. Você terminou de ler as 50 páginas, você não vai lembrar nada do que você leu. Mas é legal você pega um livro doutrinário e pega assim, como é que é aquela classificação mesmo? O Eli Lopes diz isso aqui e tal. Em doses comedidas, a doutrina pode te ajudar, é importante. Resposta é C, portanto. Vamos lá. Outro tema, distinção entre outorga e delegação. De novo, Eli Lopes Meireles. Para o Eli, outorga é o que acontece quando o Estado cria uma entidade e a ela transfere por lei determinado serviço. É o que aconteceu com o INSS, que é responsável pelo serviço de gestão de benefícios sociais e previdenciários. A outorga também é chamada de descentralização por serviços, funcional ou técnica. Delegação, agora vamos à delegação. Delegação é a transferência por contrato apenas da execução de determinado serviço para que o
concessionário ou delegatário, em geral, preste por sua conta e risco. É o que acontece nas concessões, ou seja, o Estado diz para uma empresa de ônibus, você vai prestar esse serviço, aí você vai administrar o seu negócio sozinho, você vai contratar, você vai demitir, você vai cobrar suas tarifas, óbvio que as tarifas são reguladas, você vai administrar a sua estrutura de custos, vai comprar dos seus fornecedores, e você pode ter lucro ou prejuízo dependendo da sua competência gerencial. Mas o Estado quer o quê? O Estado quer o resultado. Então, o Estado vai não apenas regular, mas também fiscalizar a execução do serviço, para ver se os usuários estão sendo bem atendidos. A delegação também é chamada de descentralização por colaboração. Agora, uma questão para que o aluno aponte a assertiva correta. A. Concessionárias são delegatárias de serviços públicos. Tá certo, é isso mesmo. Lembrando aqui que no direito administrativo, concessionária não tem rigorosamente nada a ver com a concessionária que vende veículo, tá? É outro universo. Concessionária é o quê? É a empresa de ônibus, de telefonia, de energia elétrica. Vamos lá. B. Por que as outras estão erradas? Né? Vamos ver. B. A diferença entre a outorga e a delegação é que na delegação há a criação de nova entidade. É o contrário. A outorga que cria uma nova entidade. C. Serviço funerário é de competência estadual. Não. A gente viu que, conforme o STF, é de competência municipal. D. Exploração de gás canalizado é serviço de competência federal. Não. A gente viu que é estadual, conforme o artigo 25 da Constituição. Portanto, resposta A. A gente ressalta que, embora o artigo 175 da Constituição fale apenas de concessão e permissão, admitem-se outras formas de prestação de serviços públicos de forma indireta e descentralizada, como as PPPs, os contratos de gestão com organização social, termos de parceria, etc. Por fim, uma questão: descentralização por colaboração é o que ocorre na A, B ou C? E a resposta correta é A. É o que ocorre na delegação. Eu agradeço a quem assistiu e desejo a todos um ótimo fim de semana. Valeu!